Querido, nós estamos aí desde o dia primeiro, numa maratona, numa série de mensagens, intitulada A Bíblia Responde. Eu sou uma pessoa apaixonada pela Bíblia, que amo as histórias bíblicas, amo aquilo que Deus fez no passado e aquilo que Deus está fazendo hoje, através da sua palavra. Porque Deus, como acabamos de ouvir aqui o Márcio cantar, Ele é fiel. E a sua fidelidade dura para todo sempre. Nós já vimos até aqui como lidar com medo. Aprendemos lá com os discípulos em meio à tempestade. Vimos também como superar o fracasso. No caso de Pedro, após uma noite de fracasso de uma pescaria. Vimos também aqui, com o domingo passado à noite, como derrotar a depressão, baseado na vida de Elias. Hoje pela manhã, nós vimos como posso desfrutar da paz interior, baseado na vida do servo Moisés. Vale a pena nós viver uma vida pautada pela palavra. Querido, agora à noite, eu quero falar sobre um outro personagem. Sabe, um outro personagem que é muito importante para o nosso crescimento. Sabe, nós ao analisarmos hoje pela manhã a vida de Moisés, nós vimos preciosos conselhos para obter uma vida melhor, menos ansiosa, uma vida de paz, uma vida tranquila, sabe? Agora à noite, eu quero que você pense comigo sobre esse seguinte tema: como vencer o desânimo. Tenho certeza que todo mundo aqui já ficou desanimado algum dia. Todo mundo, ninguém aqui pode ser, eu nunca fiquei desanimado. Mas todos nós ficamos desanimados. Sabe, que podemos dizer que o desânimo, ela é uma doença terrível. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, o desânimo, ele é universal. Universal. Todos nós ficamos desanimados. Seja pessoas ricas, pobres, homens, mulheres, até crianças ficam desanimados. O desânimo é muito, mas muito comum na vida do ser humano. Até os cristãos ficam desanimados. Até nós cristãos ficamos desanimados. Segundo, porque ele é recorrente. Sabe, querido, podemos ficar desanimados muitas das vezes. Não apenas uma vez só, mas muitas vezes. Não é algo que acontece apenas uma só e depois vai embora. Sempre nos venham situações para nos desanimar. E terceiro, o desânimo, ele é contagioso. Contagioso. Em alguns casos, pessoas ficam desanimadas quando outras pessoas estão desanimadas. Imagine só, você chegar em um lugar todo animado, todo alegre, e de repente vê aquela pessoa para baixo, animado. Se você não tiver uma boa estratégia, você vai acabar sendo influenciado pelo desânimo. Sabe, o desânimo tem sido hoje um sentimento pelo qual muitas pessoas têm se tornado inoperantes, muitas pessoas ficam imóveis, muitas pessoas estão estagnadas, paralisadas, muitas pessoas têm abandonado sonhos, muitas pessoas têm abandonado projetos por causa do desânimo. E não é por acaso que o desânimo é um assunto por demais importante para ser entendido por nós e também avaliado por nós, porque isso cresce o número de pessoas desanimadas a cada dia. Quem é daqui não passou por desânimo? Creio eu que ninguém. Todos nós, só não ser os bebezinhos. Mas tem dia que está indisposto. Está indisposto. Quando nós falamos sobre depressão, nós tivemos o Elias como personagem, como foco. Quando falamos como a paz interior, nós tivemos hoje pela manhã Moisés. Mas agora chegou a vez de um homem importante também na história do povo de Israel, que é o profeta Neemias. Ele enfrentou muitas dificuldades para reconstruir o muro da sua cidade de Jerusalém. Ele enfrentou pessoas torcendo contra,
pessoas puxando contra, ele enfrentou pessoas caluniando, pessoas que não tiveram a mesma ideia do que ele. E se não bastasse essas dificuldades, Neemias ele teve que enfrentar a temática do desânimo. Do desânimo. Portanto, querido, através da vida de Neemias, nós poderemos perceber as causas que levam ao desânimo e também como vencer esse sentimento maldito que é o desânimo. Se há uma das ferramentas que o diabo não abre mão, é o desânimo. Talvez você não veio no culto pela manhã por causa do desânimo, desanimado. Talvez você deixou de fazer muitas coisas hoje por causa do desânimo. Estou desanimado. Sabe, querido, o desânimo é algo mal na vida do ser humano. Então, portanto, querido, através da vida de Neemias, nós vamos saber como vencer esse mal, esse sentimento. Vejamos, antes é importante perceber como Neemias, como o profeta Neemias, ele se envolve nessa tarefa para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Sabe, Neemias, nada mais nada menos, era um líder importante. Ele era um líder do grupo judeus que havia retornado da Babilônia para Israel. Sabe, Neemias, ele recebeu esse projeto ambicioso, mas um projeto de Deus. Por isso é um projeto importante, reconstruir os muros da cidade. E para reconstruir o muro da cidade, porque isso representava para o povo de Israel uma fragilidade, uma cidade indefesa, estava vulnerável, estavam os muros caídos, a qualquer momento poderia ser invadida. Então, a cidade de Jerusalém estava vulnerável aos ataques inimigos. Então, querido, assim estava a cidade onde Neemias morava, frágil, sem proteção. Portanto, com a chegada de Neemias, a chegada deste homem de Deus, ela traz uma motivação, ela traz uma nova esperança para aquelas pessoas que estavam ali desanimadas. Portanto, querido, Neemias, para mim, ele é um homem de referência na área da motivação, ele é um homem de referência na área da determinação, ele é um homem de referência na área da cooperação. Querido, desta forma, vejamos um episódio onde todos já estavam empenhados a reconstruir os muros, mas de repente o desânimo veio e começou a contaminar as pessoas. Olha como o desânimo ele contamina as pessoas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Abra a sua Bíblia, Neemias capítulo 4, versículo 10 a 15. Para nós entendermos um pouquinho sobre a história de Neemias. Diz assim, versículo 10: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo dele. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Querido, o capítulo 4 de Neemias nos mostra que as pessoas ficaram desanimadas.
E também como nós podemos superar o desânimo. Essa é a temática, essa é a mensagem do capítulo 4 de Neemias. Ela nos mostra aqui que o que fazer quando sentir vontade de ficar desanimado, quando sentir vontade de desistir, de abandonar. Portanto, vejamos as causas que levaram o povo a ficarem desanimados. Vejamos. Primeiro, está lá no versículo 4, no versículo 10, parte A. Os trabalhadores já não têm mais forças, ou seja, eles estavam cansados. O cansaço, querido, foi a primeira causa de o povo ficar desanimados. A fadiga. Eles haviam trabalhado por um longo tempo e ficaram fisicamente exaustos. Eles estavam simplesmente cansados, fisicamente e emocionalmente esgotados. E a segunda causa está na parte B desse versículo. E ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Ou seja, o povo estava frustrado. Por mais que trabalharam, por mais que empenharam, tinha muita coisa. Estavam frustrados, as coisas não conseguiam sair do lugar. Sabe que as pessoas ficam desanimadas por causa da frustração. E o povo ali estava desanimado, frustrado por causa do entulho. Eles perderam o alvo, perderam o foco, perderam de vista entre as sujeiras, entre o entulho, e não sabia como chegar realmente aonde interessava a eles chegarem. Talvez, eu não sei, talvez eles estavam dizendo assim: é muita coisa, nós nunca vamos conseguir acabar com isso, o muro é muito grande, só a gente aqui não vai conseguir, nós não iremos dar conta, é muito trabalho. Sabe, querido, eles estavam sentindo frustrados. E mais, versículo 11 diz: os nossos inimigos diziam, ou seja, o medo também foi a causa de eles não reconstruírem o muro. Pessoas que ficam desanimadas por causa do medo. Aquilo que vem de novidade na sua vida, muitas vezes te dá um desânimo, causa um medo, você fica desanimado, com medo de seguir adiante. Sabe que daqueles homens, eles estavam envolvidos na construção. Eles logo em seguida ficaram com medo da oposição, e por isso queriam abandonar. Amados, a reconstrução do muro estava indo muito bem, estava indo de forma positiva e crescente. Todos estavam alegres, construindo o muro, talvez cantando, se alegrando, contando piada, enfim, todos estavam envolvidos a reconstruir o muro. Os primeiros tijolos foram colocados, o primeiro bloco foram colocados, as massas, o cimento, enfim, houve uma alegria contagiante para poder reconstruir, restaurar o muro da cidade. Cada qual fazia a sua parte, e assim o muro de Jerusalém estava sendo erguido. Mas, infelizmente, nem todos que estavam ali, nem todos ao redor compartilhavam o mesmo ideal. Havia ali pessoas do contra, pessoas que puxavam para trás. Na verdade, querido, era um grupo de pessoas que tentavam minar e frustrar a reconstrução do muro, provocando isso no povo um desânimo. Você conhece pessoas assim? Pessoas que puxam para baixo? Eu tenho uma pergunta: qual é o antídoto para o desânimo? Sabe, querido, Neemias, ele sabia que estava muito bem, o que estava desanimando o povo, muito bem. Por isso ele tomou ações corretas para corrigir o problema. Há pelo menos, querido, há pelo menos 3 princípios usados pelo líder, pelo sábio Neemias, para enfrentar o desânimo. O primeiro princípio é: encontre uma maneira melhor. Este é o primeiro princípio. Sabe, Neemias, ele utilizou o princípio da reorganização. Olha o que ele fez, no versículo 13: posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados a espadas, lanças e arcos.
Sabe que diante do abatimento do povo, Neemias disse: espera aí, vamos agora organizar as coisas, vamos estabelecer um novo sistema aqui. Este grupo vai para lá, esse vai para cá, vamos pôr em ordem a nossa casa. Agora chegou um gerente aqui, a coisa está bagunçada, mas agora tem liderança. Sabe, querido, o primeiro princípio para poder vencer o desânimo: reorganize a sua vida, coloque a sua vida em ordem. Querido, quando nós ficamos desanimados, temos a tendência de abandonar os nossos objetivos, diante dos problemas, diante dos percalços que encontramos no caminho, na nossa jornada. Precisamos, querido, desenvolver um novo modo de agir, fazer como Neemias fez, parar, encontrar uma nova maneira para poder passar pelo problema. Ficar desanimado, querido, não significa que você está fazendo algo de forma errada. Pode ser que você está fazendo a coisa certa, mas do modo errado. Sabe, não era errado os judeus reconstruir o muro, não era. Isso era a coisa certa a fazer. Eles precisavam reconstruir o muro, mas infelizmente eles estavam fazendo o certo de maneira errada. E em consequência disso, todos ficaram desanimados. Todos ficaram desanimados. Então, querido, diante dos problemas, o melhor não é se entregar, ou também não é você desistir, mas é encontrar uma nova maneira de realizar as coisas. Melhor maneira, você ter uma nova atitude, você ter uma nova abordagem. Querido, há sempre caminhos novos a serem trilhados, sempre. Eu quero lhe fazer algumas perguntas, não precisa responder, guarde ela com você. Como está a sua vida hoje? Você se sente animado ou desanimado com ela? Onde existe na sua vida o lugar para reorganização? Será que é no seu tempo? Será que é no seu planejamento semanal ou mensal? Querido, livre-se do entulho que está atrapalhando você. Livre-se daquilo que não tem importância, das coisas que estão consumindo o teu tempo, das coisas que estão jogando você para baixo, desanimando, sabe? Depois que você livrar disso tudo, reorganize, e então volte a trabalhar nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu objetivo principal. Segundo princípio que eu aprendo com o líder Neemias: lembre sempre do seu líder. Lembre-se do seu líder. Lembre-se do seu líder. De que outra forma é possível superar o desânimo? Isso, lembrando do Senhor. Olha o que Neemias diz no versículo 14: não tenham medo deles. Lembre-se de que é o Senhor, que o Senhor é grande e temível. Queridos, muitas vezes nós esquecemos quem Deus é. Infelizmente. E quando nós esquecemos, qualquer ventinho nos desanima, nos afasta. Sabe, queridos, sabe o que significa lembre-se do Senhor? Sabe? Significa dedicar a sua vida mais a Ele, entregar a sua vida completa a Ele. Significa aproximar-se do seu poder espiritual. Sabe? Isso sim significa lembrar-se do Senhor. Agora, talvez você esteja pensando: pastor, lembrar como do Senhor? O que lembrar do Senhor? Eu não sei dessas coisas. Quero dar a você primeiro 3 coisas que você precisa lembrar do Senhor. 3 coisas. Primeiro, lembre-se da bondade do Senhor. Lembre-se que Deus é bom. Lembre-se do que Deus é bom. Lembre-se da sua bondade. Querido, quando nós lembramos das coisas boas que Deus realizou em nós, quando nós lembramos das coisas que Deus tem realizado no nosso meio, isso nos traz ânimo, isso nos anima. Olha só o que o escritor de Lamentações nos passa. No capítulo 3, versículo 21, todavia,
lembro-me também do que pode dar-me esperança. Ou seja, nós temos que lembrar do Senhor, da sua bondade, porque ela nos traz esperança. Ela é aquilo que nos traz esperança para uma vida melhor. Segundo, lembre-se da presença de Deus. Lembre-se da presença de Deus. O fato é que nós lembramos da presença maravilhosa de Deus, isso nos traz a certeza que estamos seguros em seus braços, seguros em suas mãos. Querido, nós precisamos lembrar disso, que Deus está conosco sempre, sempre. Você nunca está sozinho. Olha o que o escritor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, parte B, nos diz: porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você pode repetir isso? Vamos lá? Porque Deus aqui é uma promessa do Senhor para mim e para você, querido. Deus está conosco. Ele nunca vai nos deixar. Nunca vai nos abandonar. Nunca. Por isso precisamos lembrar-se da presença do Senhor. Aonde quer que você for, Deus irá contigo. Seja onde for, Deus irá contigo. Ele é fiel na sua palavra. Terceiro, lembre-se do poder de Deus. Lembre-se do poder de Deus. Deus nos concede força e capacidade, querido, para poder superar qualquer tribulação, qualquer dificuldade. Olha só o que Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Na tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, qualquer coisa. Eu acho que esse versículo está no Novo Testamento, mas Davi conhecia muito bem isso, quando enfrentou lá Golias. Ao olhar para Golias e disse: olha, pode vir, eu estou com ele aqui, ó. Deus está do meu lado, está comigo. Porque com a força que ele me dá, Golias, eu vou colocar tu no chão. Eu vou te derrotar, querido. Não tem como você perder com Deus. Com Deus ao seu lado, a sua vida sempre será vitoriosa. Querido, quando estivermos pressionados pelo desânimo, precisamos tirar o nosso pensamento da circunstância e colocar o nosso pensamento no Senhor. Porque a circunstância, ela nos deprime, nos desanimam. Façamos como o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Façamos como Paulo, mantenhamos nossos olhares fixados no Senhor. Neemias, ele não desafiou o povo a olhar para o Senhor, mas sim o encorajou. Ele encorajou o povo diante do desânimo, querido. É sempre uma oportunidade que temos para olhar para Deus, pois Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio. O salmista escreveu no capítulo 5, no Salmo 5, versículo 15: clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Sabe? Clama a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. E também Deus também, o salmista também falou no tempo de socorro. Olha o que diz no Salmo 121, versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele, é por Ele, e para Ele são todas as coisas, querido. Somos desafiados a não sucumbir, somos desafiados a não desanimar, ainda que estivermos pressionados por todos os lados. Façamos como Paulo, mantenhamos os olhos fixados no Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo ainda, escrevendo à igreja aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, eu gosto por demais esse versículo. Aprendi na minha infância e carrego comigo, que diz assim: olha, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus está contigo, desculpa a expressão aqui, quem vai querer entrar numa com você? Ninguém. Ninguém. Deus é maior, querido. Os nossos olhos precisam estar fixados em Deus. Precisamos sempre nos lembrar que em Deus nós somos mais do que vitoriosos. Em Deus somos mais do que vencedores, porque está registrado lá no versículo 37, 38, 39 de Romanos, capítulo 8, seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem alguma criação capaz será de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar de Cristo, querido, nada. Nada. E por isso que nós aprendemos o terceiro princípio. O terceiro princípio que eu aprendo com Neemias é esse: lute, apesar das aparências. Talvez você esteja pensando, de que forma podemos lutar contra o desânimo? Olha o que diz o versículo 14: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O que Neemias está querendo dizer com isso, querido? Neemias nada mais, nada menos está dizendo o seguinte: olha, não se renda ao desânimo. Não se renda ao desânimo. Resistam ao desânimo. A Bíblia, querida, ela nos ensina que nós, cristãos, estamos numa batalha espiritual, nós estamos em guerra, estamos no conflito sobrenatural, num combate contra a força do mal. Como eu disse, o desânimo é uma arma enviada pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele é acusador dos cristãos. Sabe uma coisa? Quando a pessoa é acusada, ela tende a se desanimar. Olha o que o escritor de Apocalipse nos escreve, nos ensina. Então ouvi uma forte voz que do céu dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Sabe, querido, a acusação é uma das armas do diabo, e com ela tem a intenção de desanimar muitos cristãos. Muita gente fica desanimado por causa da acusação. O diabo, ele sabe o quanto você é eficaz. O diabo sabe o quanto você é capaz. E por isso ele quer neutralizar a sua vida. Ele quer abater a sua vida. Sabe, ele vai fazer de tudo para poder parar você, de tudo para poder desanimar. Mas eu tenho uma dica para você. Tiago, escritor, escrevendo sua carta, ele nos dá um conselho, no capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Querido, quando você submeter a Deus, ficar debaixo da poderosa mão de Deus, você pode resistir ao diabo. E diz o texto mais, continuação do versículo, que ele fugirá de vós. O diabo fugir, você precisa primeiramente submeter ao senhorio de Deus. Está debaixo da poderosa mão de Deus. Resistam a ele, resistam aos seus pensamentos negativos. Apesar de o desânimo ser uma possibilidade na vida do cristão, isso não significa que o mesmo vai ficar sob as algemas do desânimo. Sabe por quê, querido? Porque Deus sempre irá nos surpreender. Deus sempre entrará com a providência.
Olha o que Neemias escreveu no versículo 15, do capítulo 4. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado as suas tramas, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Sabe, querido, quando as coisas parecerem erradas na sua vida, quando as coisas parecerem que dar errado na sua vida, quando tudo parecer dar ao contrário, quando o desânimo vier bater na sua porta, quando o acusador aparecer, quando você se sentir desanimado, pensando em desistir, faça como Neemias. Faça como Neemias. Lembra-se do Senhor. Lembra-se de quem o Senhor é. Lembre-se da bondade de Deus. Lembra do nosso Deus. Eu convido você agora a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero que Deus continue a falar ao seu coração, mas agora em forma de uma canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declare, igreja, se Deus fizer, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua
das coisas que Deus quer é que você deixe Ele ser Deus na sua vida. Deus deseja ser Deus na sua vida. Apesar da circunstância, apesar de tudo parecer contrário, se você escolher pela opção de deixar Deus ser Deus, Deus irá fazer com que a sua vida seja uma vida que Ele planejou para ser. O muro, ele só foi reconstruído depois que Deus entrou na causa. Porque Deus é Deus. Depois que eles oraram e pediram para Deus invadir aquele lugar, depois que eles oraram e pediram a ajuda de Deus, Deus fez a obra no meio do povo de Jerusalém. Se a tua vida, que ele está desanimada, se você não tem força para mais nada, deixa Deus injetar em você os mesmos princípios que Ele injetou lá em Neemias. E faça como Neemias. Encontre uma maneira melhor. Sabe, reorganize a sua vida. Tente de novo. Não desista. Mas agora com Deus. Sabe, lembre do seu líder. Lembre-se do Senhor. Traz à memória aquilo que te dá esperança. E a única pessoa que pode dar esperança à sua vida é Jesus. Jesus e mais ninguém. E lute, querido. Lute apesar das aparências. Resista. Nunca pare de lutar. Mas agora lute com a ajuda de Deus. Mesmo se as coisas não derem como você quer, mas lembre-se que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável, porque Ele é Deus e não você. Talvez você já desanimou do seu casamento, talvez você já desanimou dos seus estudos, talvez você desanimou da sua carreira, talvez você está desanimado com alguma coisa que eu não sei qual é, mas você sabe. E nesta noite você precisa e você quer reorganizar, quer mudar, quer fazer de novo, de forma diferente. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você que se sente desanimado com alguma coisa, peça para Deus. Ele é o único que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e até mesmo pensamos. Somente Ele. Querido, isso é um ato de fé. É pela fé. Os nossos olhos precisam estar fixados no Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor, Deus, possa, Pai, estar indo ao encontro, Pai, de cada pessoa aqui que se levantou, Deus. Algumas, ó Deus, já disse, basta, eu não aguento mais, estou cansado, é muita coisa para mim. Pai, ajuda, Pai, a recomeçar, ajuda, Pai, a reorganizar de maneira diferente, nova. Por favor, Senhor Deus, nós contamos com o Senhor e mais ninguém. Deus, muitos aqui, Deus, estão com medo, Pai.
Talvez de decisões que precisam ser tomadas, isso tenha causado, Deus, na vida delas desânimos de prosseguir, vontade de não prosseguir, ficar onde está. Pai, por favor, faça com que esse mal caia por terra no nome de Jesus. Injeta coragem aos teus filhos, ânimo, força, por favor, Senhor. Dê força para lutar a cada dia, Deus, debaixo da tua poderosa mão, para que possamos juntos resistir ao diabo, para que ele venha fugir de nós, e que esse mal, Deus, possa bater em retirada no nome de Jesus. Pai, nós confiamos no Senhor, não confiamos na nossa própria força e nem na nossa inteligência, mas é no Senhor. Enquanto muitas pessoas neste mundo, Pai, estão confiando em si próprios, algumas no dinheiro, algumas na sua vida particular, Pai, mas nós não, nós queremos depositar a nossa vida, a nossa esperança em Ti, Jesus. É pelo Senhor e para o Senhor que aqui estamos, porque sabemos que só o Senhor é Deus e não há outro Deus, e o Senhor Deus estará conosco todos os dias, porque nós confiamos e recebemos a promessa do Senhor, que o Senhor nunca irá nos abandonar, nunca irá nos deixar. O Senhor sempre estará conosco, mesmo nos dias difíceis. Nós queremos confiar e saber que o Senhor Deus estará lutando por nós. Pai, é por Ti, Deus, que aqui estamos. Pai, em nome de Jesus. Agora eu peço, Pai, pelo Teu povo, Deus, que irão enfrentar uma semana, Deus, mais uma semana. Eu peço ao Senhor Deus, venha guardá-los, venha proteger, venha, Deus, sustentar com as Tuas mãos poderosas, Deus. Deus, aqueles que irão viajar, Deus, por favor, leve em segurança, Senhor. Aqueles que estão retornando das férias, por favor, Deus, tragam em segurança, Senhor. Que a Tua mão possa estar, Deus, sustentando cada um, Deus. Pai, aqueles que irão, Deus, ao médico essa semana, Pai, por favor, vá com eles, Senhor Deus. E ao chegar ali, Deus, eles possam ser surpreendidos com a Tua presença e com o milagre do Senhor. Pai, aqueles, Deus, que irão trabalhar com materiais perigosos, cortantes, perfurantes, Pai, por favor, proteja no nome de Jesus. Nós confiamos essas vidas preciosas ao Senhor. Por favor, Deus, leva-nos, Deus, agora em paz, guardado, em segurança, debaixo da Tua poderosa mão. Que o amor de Deus e Pai, e que a graça do bom Jesus nos guarde para todo sempre, de hoje em diante. Amém e amém. Querido, Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Lembrando que Deus é Deus.